Olá, sejam bem-vindos a mais um Spurcast. Hoje, mais uma vez, a gente ainda está com o problema da pandemia e vamos tentar gravar à distância. Então, o Danilo está com a gente aqui, mesmo que à distância. Fala, Danilo. Olá pessoas, aqui é o Danilo e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Esse vídeo será um pouco diferente, como o Fabiano já deve ter explicado. Estamos de quarentena e agora separados. Vamos tentar gravar um vídeo um pouco diferente para vocês não ficarem sem nada essa semana. Então, aproveitem o conteúdo, se puderem, deem like e se inscrevam no canal, por favor. Seria bem legal a gente poder aumentar o nosso alcance e mais pessoas ouvirem a nossa voz. A proposta hoje não é fazer um programa normal, como a gente faz, falando das coisas que chegou na semana. A gente vai meio que pular esse bloco aí das coisas que chegaram, mesmo porque a gente já está 2 semanas sem fazer o programa, né? Então tem muita coisa acumulada. Então na próxima semana, ou quando a gente estiver junto, a gente discute aí sobre as principais coisas que chegou nos serviços, porque o mais legal disso não é nem só a questão da informação, é a gente poder discutir, brincar sobre as coisas antigas que chegaram. Então hoje a gente vai pegar alguns conteúdos e vai fazer um comentário sobre algumas coisas que chegaram. É isso aí. O primeiro conteúdo que eu queria trazer um aperitivo para vocês é uma série que chegou na Netflix nesse período, nessas últimas 3 semanas, que é Ctrl Z. Ctrl Z é uma série que ela não é americana, é uma série mexicana. Ela é bem diferente, né? Ela é adolescente, mas ela tenta abordar alguns temas ali. É, eu diria que é uma malhação rebuscada. Ela no primeiro episódio chamou a atenção, ela tem uma boa produção, ela é bem feita, tem uns temas legais que tá debatendo ali, que na escola lá começa um hacker, ele começa a divulgar segredos das pessoas. Então tem um grupinho ali que tem um menino que ele já viu, ele vê pornô gay, tem a menina que na verdade é uma transexual que ninguém sabia. Então as pessoas elas têm os segredos e aí ele começa a divulgar. Tem menina que rouba a escola, que é a Patizinha, e ela perde a moral. Então são esses pontos. Só que aí a série ela não é 100% boa. Principalmente do meio para o fim começa a ficar tedioso o negócio e não é tão legal. Eu fiquei um pouco animado, principalmente quando assisti o primeiro episódio. Falei, não, essa série aqui ela é legal, mas no fim das contas é uma série um tanto quanto qualquer outra. Então, Ctrl Z aí, eu diria que é uma série nota 5, uma série que nem é boa, nem é tão ruim assim, mas tá lá, é entretenimento. Talvez o público adolescente goste bastante dela. Então, Ctrl Z está disponível na Netflix. O Danilo, ele assistiu She-Ra. Fala aí, Danilo, o que você acha de She-Ra? Bem, pessoas, como muita gente deve saber, a Netflix estreou a quinta e última temporada de She-Ra. She-Ra e as Princesas do Poder, que é o nome completo da série. Eu assisti as 4 primeiras temporadas e também já vi a quinta, que dá um desfecho para a série. Então, a Netflix conseguiu cumprir um arco com essa história, com esse remake do desenho clássico. Para quem não sabe, She-Ra é um desenho dos anos 80, que é uma versão feminina de He-Man. He-Man, que era um desenho que era feito basicamente para vender bonecos. Então ele tinha uma história densa, tinha até um pouco de conteúdo, porém o real objetivo do desenho era ser um serviço de promoção para vender bonecos. E Shia veio nessa pegada mais para focado no público feminino. Porém, estamos falando dos anos 80. Nos anos 80, muita coisa era, como eu poderia dizer, diferente dos dias de hoje. Um dos exemplos é que a roupa da She-Ra, que a She-Ra usava, era uma mini saia e um top. E assim, estamos falando de uma princesa guerreira, sabe? E claramente não era uma coisa muito legal.
A animação era ruim, tinha esse problema dela ser hipersexualizada, os roteiros eram bem bobos, bem pra criança mesmo. A única coisa que eu acho que era interessante, tanto em She-Ra quanto em He-Man, é que era no final do episódio, eles sempre paravam para falar com o público sobre algum assunto que o episódio tratou. Às vezes era sobre uso de drogas, às vezes era sobre acreditar em si mesmo, às vezes era sobre preconceito. Então, já nos anos 80, eles tinham essa preocupação de tentar falar com as crianças sobre assuntos que às vezes os pais não falam. E isso é bem interessante. Não temos isso no remake de She atualmente. Não de maneira tão direta quanto era no original. Aqui, esses assuntos são tratados de uma maneira até bastante importante, porém dentro da trama. Ai, pessoas, desculpa, tem um gato na frente. Desculpem. Porém, dentro da trama. E eu acho que isso é muito melhor. Sabe? É muito melhor trabalhado. Os personagens aqui são muito mais interessantes. Eles são tridimensionais, eles têm personalidade, eles têm um histórico. Em She-Ra, basicamente todo mundo era extremamente unidimensional, ninguém tinha uma personalidade exata. E como eu falei, era um desenho feito para vender boneco, então não tinha nenhum sentido aprofundar tanto os personagens. Nesse remake, a She-Ra, assim como no original também, mas aqui melhor trabalhado, a She-Ra fazia parte do grupo dos vilões, né? No original, era dito que ela teve uma memória manipulada e depois ela é liberta dessa prisão mental que ela tá fazendo. Aqui não, aqui ela cresceu, né, do lado dos inimigos, eu poderia dizer. Tem uma melhor amiga lá, e ela acorda, né? Ela encontra a espada do poder, que é quem dá poder a ela e faz ela se transformar em She-Ra, né? O nome da protagonista é Adora, assim como nas duas obras. E ela percebe que o grupo que ela defendia não estava muito certo. Eles queriam a destruição do mundo e queriam a dominação dos outros grupos, e as pessoas de lá só estavam se defendendo. Então ela troca de lado, sabe? E é um enredo muito melhor trabalhado do que o original, que tem o artifício da memória apenas para haver essa troca, e aqui há todo um processo da She-Ra descobrir o que ela realmente estava fazendo, os ideais que ela estava defendendo e o que ela estava atacando. E isso é muito bem feito e muito bem trabalhado. A série tem seus altos e baixos, a terceira temporada ali eu acho bem fraca, mas ela tem um crescendo muito bom. Então, se você gosta de animação, se você já viu o original ou sente algum tipo de nostalgia por isso, eu eu aconselho que você assista She-Ra, é um ótimo conteúdo e eu gostaria que o Fabiano assistisse, porque assim a gente podia discutir a série um pouco com spoilers e no bloco de avaliação, não no bloco de aperitivos. Assistam She-Ra, é muito bom. A série Expresso da Manhã já está disponível na Netflix, já está os 3 primeiros episódios, só que a gente não vai falar sobre ela essa semana. O Danilo ficou de assistir, então vou deixar ele assistir, na próxima semana a gente comenta, ele quer bastante comentar sobre essa série. Outra série que eu vi é Central Park. Central Park é uma animação da Apple TV. Então, está lá disponível para quem não é assinante os 2 primeiros episódios. Então, é uma animação adulta musical. Apesar de ela ser caracterizada como adulta, eu achei ela bem infantiloide. Eu gosto de musical e os musicais são chatos. Então, assim, é uma animação chata que, meu, eu não acho que vale a pena, não. Pode ser até que com o passar do tempo ela melhore, mas é chato pra caramba. Então, eu não vou perder mais meu tempo com isso. É, é difícil, né? Outras animações tão boas, quando a gente comentou, Midnight Gospel é muito boa, Final Space, Simpsons é muito bom, né? E aí, a expectativa que a gente cria é essa. O Danilo acabou de comentar sobre She-Ra, que ele gostou, apesar de eu ter um puxa preconceito com ela, mas ele também disse que é legal, então vale a pena. Central Park não é legal, Central Park é só chato. Então, nota, sei lá, 3 para Central Park é bem chato mesmo. Então, isso não é tão legal. Space Force aí o Danilo vai falar primeiro. Fala aí, Danilo.
Eu acho que chegou o momento de falarmos sobre Space Force. Eu ainda quero, depois que acabar toda essa confusão e poder sentar ao lado do Fabiano, discutir mais sobre ele, sobre a série. Mas aqui eu queria dar um aperitivo do que é a série pra vocês, o que é Space Force. Space Force é uma série criada pelo Greg Daniels e pelo Steve Carell, que também participaram juntos de The Office, né? Exceto a última temporada que o Steve Carell não participa. Mas é uma série que ela é inteira criada a partir de um tweet. Nós já falamos aqui sobre séries que foi Eu, a Avó e a Boi, que ela é baseada numa thread de Twitter, né? Numa série de tweets seguidos contando uma história. E essa história foi passada e virou uma série da Globoplay. Aqui é baseada em apenas um tweet. Isso mesmo, um tweet. Só que é um tweet de uma pessoa importante, né? É o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele fez um tweet falando que queria criar uma quarta força, na verdade uma quinta, né? Considerando que os Marines, os cruzeiros navais são uma quarta força militar americana, que seria a Space Force. É uma força baseada puramente, é uma força militar baseada na exploração espacial. E isso é meio bobo, eu diria, porque eu não sei se as pessoas sabem, mas não tem uma guerra acontecendo lá no espaço. Mas isso virou uma piada americana. O Steve Carell, ele ligou pro Greg Daniels e falou que talvez desse pra fazer uma boa história a partir disso. E é isso. A série é sobre a criação dessa quinta força militar americana que é a Space Force, que é comandada pelo personagem do Steve Carell, que é um coronel de 4 estrelas. A série começa com ele sendo nomeado para liderar esse grupo e a série toda se passa nos problemas que esse grupo está enfrentando e o paralelo que isso é encontrado em relação ao que o Steve Carell está passando como pessoa, os seus problemas pessoais que são refletidos no seu grande problema profissional, que é comandar a Space Force. Ele é casado, mas a esposa dele está presa e ele está tentando criar a filha adolescente sozinho e passando por muitas dificuldades por causa disso. Então a série lida muito bem com alguns personagens, mas ela tem um grande problema, pra mim pelo menos, é que ela não é engraçada. E isso é um problema quando estamos falando de uma série de comédia. Eu acho que ela precisa ser engraçada. Sabe, e as piadas precisam encaixar melhor, você precisa lidar melhor com elas. E eu não tô falando que isso é necessariamente ruim, há vários conteúdos que não precisam ser engraçados. Mas aqui eu achava que o humor seria muito melhor. Eu preciso comparar The Office, não tem muito como não comparar. E a graça de The Office tava na vergonha alheia, no constrangimento. As situações que The Office se encontrava eram tão constrangedoras, mas tão constrangedoras, que você só tinha a opção de rir. Você não tinha qualquer outra opção, porque é um nível de vergonha alheia que não dá pra comparar com qualquer coisa existente. E em Space Force você não tem um condutor de comédia como temos em The Office, que é isso, sabe? Então, a série conta uma história interessante, ela me deixou intrigado, eu vi até o final, mas infelizmente eu não ri da série. E talvez não fosse o objetivo rir da série, né? Eu posso simplesmente estar vendo ela de forma errada, mas eu queria ter rido da série e isso me deixou um pouco amargo com relação a ela. Mas eu aconselho que você assista, é uma série interessante e vejam, o Steve Carell está muito bem, o elenco é muito bom. Tem o John Malkovich, tem a Lisa Kudrow. Então tem um elenco maravilhoso, um roteiro muito bem feito. Fala sobre problemas sérios, fala muito sobre o meio militar, sabe? E as problemáticas que existem de pessoas criadas no meio militar. E eu acho isso muito interessante de ver. Talvez o Fabiano tenha um pouco mais de noção com relação a isso do que eu, mas eu realmente acho que isso é interessante o suficiente para ser assistido, apesar de não ser engraçado o suficiente para me arrancar gargalhadas como The Office fazia. É isso, pessoal. Cara, eu acho que eu já disse a maioria que precisa ser dito aí. É isso. A gente cria uma expectativa muito grande, porque é o Greg Daniels junto com o Steve Carell de novo. Então,
você fala, vai sair daí um bom conteúdo e não sai. Não, o curioso dela é que mesmo da gente não gostando, falando assim, do meio pro fim, eu acho que até você acaba simpatizando com os personagens. O personagem de John Malkovich, que ele é muito bom, ele é linear, ele é sempre bom, mas a série ela deixa muito. É uma piada da série deixar um buraco. Ela não te dá uma informação. Isso é uma piada, só que é uma piada que não tem graça. Então você muitas vezes fica sem entender algumas coisas. É, eu, o curioso é, não gostei do conteúdo, mas se falar agora, sair a segunda temporada, eu tô lá. Inclusive já tá renovada pra segunda temporada. Eu com certeza vou assistir. Porque a gente quer ver isso, a gente quer ver melhorar. E a gente já viu várias séries que às vezes a primeira temporada não é tão boa e depois ela pode acabar melhorando. Mas é uma coisa que você não precisa ter pressa. Não preciso correr para assistir Space Force e criar aquela expectativa igual nós criamos. Então, menos expectativa em relação a Space Force. Decepcionado. Essa é a minha. É decepcionado. A gente quer muito da série, quer muito ver, quer muito. E o elenco, nossa, é um absurdo o elenco que arrumaram para essa série. A Lisa Kudrow, né, a Phoebe do Friends. Tem aquela professora do Glee, que eu não sei o nome dela, mas aquela professora doidona. Ela é uma das generais lá. Nossa, o elenco é fantástico, mas tá lá. E como eu falei, o personagem do Malkovich que é a única coisa que salva nessa série. Então, Space Force pra mim, essa primeira temporada aí, sei lá, nota 5 6 também. Mas o curioso é, quando sair a segunda eu vou correr para assistir. Que é isso. A gente sempre espera que melhore. Mais um conteúdo aí. A Netflix lançou alguns filmes. Então, lançou um filme nacional chamado Os Ricos de Amor, que eu confesso que não é para mim, né? Não gostei, é um filme bem qualquer coisa. Talvez o pessoal goste, mas não gostei de Ricos de Amor. Um Crime para Dois. Esse sim seria um filme para mim, só que não me pegou. Um Crime para Dois aquele ator indiano que fez Doentes de Amor, que é um filme fantástico. Inclusive diz que é os meus produtores desse filme, tudo. E ele tá lá um problema de relacionamento com a sua esposa, a mulher que mora com ele, e eles se envolvem num crime. Só que aí, meu, é muito uma pataquada, sabe? Pro roteiro ir pra frente, ficam fazendo um monte de burrice, eles até brincam com isso, mas não tem graça. É outro filme chato. Um Crime para Dois da Netflix sabe? Não. Eu passo esse Um Crime para Dois. O arremesso final, que eu ia falar essa semana, do conteúdo de basquete, né, conteúdo produzido por Michael Jordan, o Danilo provou a gente comentar junto. Então, no próximo programa a gente comenta sobre o arremesso final, que nós hoje já terminamos e como eu já vinha dizendo nos outros programas, eu gosto muito desse conteúdo. A gente quer debater alguns pontos da série, então deixa que a gente fala depois sobre ele. Danilo, eu já tinha falado sobre Dois Irmãos, mas ele assistiu e ele tem uma visão bem diferente até da minha. Então, Danilo, para Dois Irmãos. Eu sei que o Fabiano e a Samantha já falaram sobre Dois Irmãos. Eu gostei muito da opinião deles. Mas eu queria também falar um pouquinho sobre esse filme. O novo filme da Pixar. Bem, a Disney Pixar ela é muito famosa pelas suas obras serem voltadas para o público infantil e ainda assim encantarem o público adulto. Ela já fazia isso com Toy Story há 20 anos atrás. E ela veio fazendo isso ao longo de toda a sua carreira, com altos e baixos ali. Carros 2 claramente é um filme horrível, mas com muitos filmes que a criança ia assistir e se encantava pelos personagens e pela animação, e adultos iam assistir e ficavam maravilhados e emocionados com o filme. Meu filme favorito da Pixar é o Wall-E, e o Wall-E é incrível. E o Wall-E funciona como um filme para criança, pegando muito do humor de Chaplin, sabe? E colocando ali na obra de uma maneira que eu acho incrível e maravilhosa. Mas também funciona para adultos. Ele passa uma mensagem sobre preservação do meio ambiente e sobre sedentarismo, sabe? Fala mensagens importantes que as crianças não vão pegar, mas que claramente é muito importante que uma pessoa adulto consiga. Up, Altas Aventuras, que é um filme lindíssimo e
crianças vão adorar a relação do garotinho com aquela ave gigante e vão rir das situações que aquilo gera, mas todo o entorno do filme é feito para emocionar os adultos, incluindo a maravilhosa cena de abertura, que eu acho que todo mundo conhece aqui. Então, claramente, as obras da Pixar têm essa pegada de trazer a criança para rir das situações, mas contar uma história para os adultos se emocionarem. E eles são muito bons nisso. Em Onward, ou Dois Irmãos, acontece isso, mas eu acho que acontece isso numa escala muito menor. O filme, ele claramente é feito para pessoas que jogaram RPG de mesa. Para as pessoas que gostam de fantasia medieval, sabe? E talvez as pessoas que não conheçam isso, sabe? Não tenham muito costume disso, não sejam tão aficionados por fantasia medieval, não vão entender as piadas e referências da obra, e isso talvez deixe ela menor do que ela realmente é. Porque para as pessoas que gostam de RPG de mesa e fantasia medieval, o filme é um primor, ele é maravilhoso. Tudo nele gira em torno desse conceito, e esse é um conceito muito bem trabalhado no filme. Toda a relação dos dois irmãos é trabalhada como base com uma aventura de uma fantasia medieval. Eu não sei se as pessoas aqui leram O Hobbit, mas O Hobbit é isso. O Hobbit é uma aventura medieval sobre um, um anão, né, um halfling, um hobbit, uma criatura pequena no meio de guerreiros e enfrentando criaturas e dragões. E é isso, sabe? Só que aqui toda a história é feita para desenvolver o relacionamento dos dois irmãos e eu achei isso maravilhoso. Os personagens são muito bem montados, os diálogos são muito bem feitos, a atuação tanto do Tom Holland quanto do Chris Pratt são fantásticas. Eu realmente acreditei na relação deles e eu me emocionei muito com o filme. Eu gostei bastante e eu sugiro que as pessoas assistam. Infelizmente, talvez o filme não seja abraçado pelo grande público, porque ele é para um público muito específico, o que é uma pena, mas eu simplesmente amei e eu tô bem feliz com isso. Viu como a opinião muda? Ele concorda mais com a Samantha, ele gosta mais do filme, ele viu ali coisas boas, eu achei chato, principalmente porque ele gosta bastante de RPG de mesa, né? Eu joguei um pouco, mas ele joga muito mais que eu tenho comparação, ele mestra RPG, então ele viu ali bastante elementos bons, mas de verdade eu continuo achando ok, assim, sabe? É mais a questão da decepção, né? A gente vê um filme Pixar, assim, você fala, não, quero muito assistir, eu preciso ver isso. E aí você se vê um pouco decepcionado. Então acho que é isso. É um pouco a questão da decepção. É, paciência. Agora, uma coisa que eu vi, que eu adorei, é Hollywood, a série da Netflix. Hollywood, a gente tinha feito um aperitivo aqui e a gente criticou um pouco por ter muita cena de sexo, não é sexo explícito, né? Mas tem muita cena muito explícita, né? É, é, então acaba chocando um pouco a gente. E eu acho que essa é a intenção da série um pouco, é te chocar um pouco no começo, tanto que do meio, do segundo, terceiro episódio pra frente, não tem mais tanta série explícita. Era mais aquele choque inicial. E ela toma um caminho tão bom, eu percebo uma diferença clara do primeiro episódio para os demais episódios. Dá a impressão assim, que fizeram o piloto, foi aprovado, só que ele falou assim, ó, mudem algumas coisas. Então, do segundo episódio pra frente, tanto que o elenco dos outros episódios adiciona um monte de outros personagens interessantes. Então, assim, é, eu acho que principalmente o que a série quer mostrar, o conteúdo dela ali, é perfeito, sabe? É muito legal a discussão. E você para, ela tem uma coisa ali de o e se? E se as coisas tivessem sido assim antigamente? Então, acontecem algumas coisas que, obviamente, não aconteceram, né, naqueles anos é, 40, 50 ali que a série retrata. Então, eu adorei, de verdade. Hollywood vale muito a pena. São poucos episódios, são apenas 8 episódios.
conteúdo fechadinho. Se não tivesse uma segunda temporada, ela seria uma série perfeita. Infelizmente, isso vai ser renovado para a segunda temporada e vai tomar um caminho ruim. E é isso, porque o que foi apresentado aqui eu adorei. As atuações são fantásticas, tem a participação do Jim Parsons, né, do Sheldon de Big Bang, e ele é ótimo, né? Ele já era ótimo lá, ele tá ótimo aqui. Cara, vocês têm que ver. Hollywood eu acho que torna-se um conteúdo obrigatório. Tá fácil, poucos episódios, tema interessante, atuações boas, quase tudo positivo. Eu acho que é a melhor coisa que o Ryan Murphy fez em muito, muito tempo, talvez desde Glee. E olha que eu não gosto de Glee. Então é isso, é fantástico. Apenas assistam. Hollywood está na Netflix e é isso. Então é isso, pessoal. A gente vai trazer pouquinha coisa hoje, é só isso, é só pra gente ter um conteúdo essa semana, só pra gente falar sobre algumas coisas e algumas coisinhas que estão guardadas na semana que vem a gente tenta fazer ou assim de novo, se as coisas continuarem dando errado, ou a gente tenta fazer um programa normal. Danilo, fala tchau. Obrigado por terem assistido, obrigado por virem aqui no nosso canal. Se puderem, cliquem em gostei, sabe? Se inscrevam no canal. A gente vai tentar trazer mais conteúdo semanalmente, fazer mais jogos. Eu gostaria muito que o canal desse mais certo, que mais pessoas assistissem, mas se tiver poucas pessoas vendo, eu gostaria muito que vocês comentassem aqui embaixo, eu tentar desenvolver uma conversa e a gente tenta fazer isso com o maior carinho e dedicação. De verdade, obrigado por estarem conosco. Até a próxima. Prometo que da próxima vez será bem melhor. Tchau. Continuem com a gente, vamos tentar fazer mais conteúdo. Tá difícil, vamos tentar achar a melhor forma para isso. Não é fácil, acredito, a gente está buscando meios para fazer o conteúdo, porque também não adianta a gente gravar uma coisa que fica uma porcaria com áudio ruim, então tem que fazer uma coisa decente que vocês consigam ver e ouvir alguma coisa. Obrigado por ficar com a gente. Até mais.